Amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre a Lava Jato novamente. Algumas dezenas de vídeos eu fiz, talvez centenas, neste canal sobre a Lava Jato. E hoje voltamos ao tema exatamente porque, de forma monocrática, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, anulou todas as condenações contra o ex-ministro José Dirceu, do PT, Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido do cara que ocupa a presidência da República, segundo ele, pelo fato de que o José Dirceu teria sido condenado a 23 anos de cadeia por corrupção passiva, ou seja, receber propina de empreiteiras na época, para ter suporte. Vejam bem o tamanho do descalabro, o tamanho do absurdo. Para ter suporte para depois vir a condenar o atual presidente, o atual ocupante da cadeira da presidência, um tal de Lula. Então, e é muito triste isso. No Brasil sempre houve um ditado que não há justiça, tudo acaba em pizza. Está aí mais uma prova cabal e incontestável disso, que a Lava Jato, que custou nada menos que 12 milhões e 400 mil reais para os cofres públicos, tem acabado em pizza sob argumentos estapafúrdios, inaceitáveis, que insultam a nossa inteligência. O primeiro deles foi quando o ministro Edson Fachin, também do Supremo Tribunal Federal, de forma monocrática, ou seja, ele sozinho, só ele e ele, decidiu anular as condenações contra o Lula, lá no dia 8 de março de 2021, o que foi corroborado pelo plenário do Supremo. Obviamente que o plenário do Supremo não faria diferente, são coleguinhas, são esse plenário do Supremo, no dia 15 de abril de 21, por 8 votos a 3, acabou naquela época, acabou por corroborar a decisão monocrática do Fachin, anulando as condenações e as provas contra o ex-presidente Lula, que já estava condenado em 2 processos, já em segunda instância, a mais de 21 anos de cadeia. E agora, essa pataquada. Eu deveria ser profeta. Se eu fosse santo, eu seria profeta. Só que eu não sou santo, automaticamente não sou profeta. Mas quando o Fachin, de forma monocrática e insultando a inteligência do povo brasileiro, decidiu por anular as condenações do Lula, eu gravei alguns vídeos dizendo que aquilo estava abrindo a porteira para que a Lava Jato fosse por terra, e o que acabou acontecendo, vejam aí. A cada 15, 20, 30 dias nós vemos a notícia que mais um dos condenados da Lava Jato, dentro daquele processo, dentro daquela operação e de mais quase 100 operações correlatas e afiliadas, digamos assim, tivessem as suas condenações anuladas e as provas, obviamente, contra eles também anuladas. Mas como é que se justifica? Agora vamos fazer uma reflexão sobre o óbvio. Vejam bem, menos de 10% do dinheiro desviado por essas pessoas e por outros, por centenas de outros, até porque só delação premiada houveram 156 na época, na Operação Lava Jato, então tinha mais de 200, 300 pessoas envolvidas, entre políticos, advogados e empresários e familiares de políticos, dentro desse processo de corrupção, desse lamaçal que assolou o país aí nos últimos 20 e poucos anos. Como é que se justifica que esse povo aí devolveu nada menos que 25 bilhões de reais para os cofres públicos?
Aí entenda-se, aí só a Petrobras levou quase 7 bilhões, 6 bilhões e 800 milhões ela conseguiu recuperar dentro dos acordos de leniência e de delação premiada. Ora, se os caras devolveram uma parte do dinheiro que subtraíram dos cofres públicos, é porque eles haviam efetivamente subtraído. Então houve realmente um crime. E por que que o Supremo resolveu anular as condenações e as provas? Não dá para entender. É um insulto à nossa inteligência, é um descalabro, é uma mácula na história do Brasil, é uma coisa que realmente nos envergonha enquanto patriotas, enquanto cidadãos e cidadãs. É uma coisa que inaceitável, e só tem uma coisa que justifica tudo isso. Lógico que os mais desaforados iriam fazer insinuações criminosas, mas não é o meu caso. Mas eu já, em alguns vídeos, eu já disse que é por inocência dos caras que anularam as provas, excesso de gratidão, até porque eles tiveram os seus cargos vitalícios nomeados, 8 deles, pelo menos, foram pelo governo do PT. Antes do ex-presidente assumir o cargo em 2019, 1º de janeiro de 2019. O PT já havia comandado o Brasil por 16 anos, até porque o Lula foi eleito e reeleito, e depois a Dilma foi eleita e reeleita, até que com 2 anos de mandato sofreu impeachment. Mas, não sei, sinceramente não dá para entender, inaceitável, e a história vai dizer, num futuro próximo ou distante, não importa, mas não são os motivos, obviamente, alegados para anular as condenações e as provas que nos fazem aceitar como justa, para não dizer outras coisas, não faz aceitar como corretas e justas, até porque os motivos eu já disse aqui nesse e em outros vídeos que são estapafúrdios. No caso do Lula, por exemplo, é que o Sérgio Moro não tinha competência, o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal de Curitiba, não era o adequado, geograficamente falando, para julgar o Lula. Vejam bem o tamanho do absurdo. E agora, de forma também insultuosa à nossa inteligência, o Gilmar Mendes disse que o José Dirceu só foi condenado porque era como se fosse um degrau para depois se condenar o Lula. Veja o tamanho da desfaçatez desse povo, para não dizer cara de pau mesmo, enfim. Mas é o Supremo que nós temos. Infelizmente, ainda a Constituição permite que eles sejam indicados pelo presidente da República, com o que eu discordo totalmente, e a grande maioria do povo brasileiro que acompanhou tudo isso e se acha vilipendiado com essas decisões estapafúrdias também, não concorda com essas indicações, porque o favor... lembram daquela frase do Gentileza lá do Rio de Janeiro, e que não é só dele, é uma consciência, uma convicção de todos nós, os seres humanos, que gentileza gera gentileza. Então, o cara foi beneficiado com a gentileza de ser nomeado ministro do Supremo, ou do STJ, ou seja lá qualquer cargo que seja. Aí ele retribui a gentileza da melhor forma possível. E a melhor forma possível, quando ele tem o poder de dar uma canetada e soltar um indivíduo da cadeia, e aquele indivíduo que está na cadeia ou que nomeou ele para algum cargo, é óbvio, a gente entende, até me desculpa aí, pessoal, a gente acaba entendendo que é justo que ele vá lá e solte o cara da cadeia. Quem não faria diferente, né? É até bonito, é até comovente isso. Eu vou ter que interromper o vídeo, que eu vou chorar de emoção aqui por tanta gentileza, tanto compadrio, tanta compaixão que essas pessoas trocam entre eles. É bonito de ver, tá certo? Eu vou ter que desligar, senão eu vou chorar, tá bom? Desculpa, tá?
Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por terem me assistido até aqui. Se você concorda ou não com a minha opinião, eu espero que você pelo menos se sinta à vontade para comentar, para dizer o que você pensa também, desde que não seja também aquela pessoa que trata um candidato ou candidata como se fosse um ídolo e botando panos quentes em cima das coisas erradas que esse indivíduo faz. Aí isso aí não é manifestação de inteligência e de preocupação com o país, com o teu presente, o teu futuro e da sua família. Isso é idolatria, idolatria cega, é delírio, pode ser individual ou coletivo também, é fanatismo, também pode ser individual ou coletivo, mas não é uma coisa boa para o país e nem para as pessoas, mesmo para os fanáticos, mesmo para aqueles que vivem em transe permanente, idolatrando gente que não presta. Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Eu não queria falar isso, mas escapou. A minha língua tá solta hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, gratidão mais uma vez. Sorte, saúde, sucesso. E se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, um beijão e tchau. Até mais.